Olá, crianças, tudo bom? Vamos voltar a estudar a nossa revista Davi em seus altos e baixos. Demos uma paradinha no mês de julho. Você viu o EBF, participou de tudo? Pois é, agora nós vamos continuar. Então, nós já tínhamos visto até a lição 4 e hoje vai ser a lição 5. E a lição 5, como Davi teve que fugir. O tema da nossa lição é Foge, Davi, foge. Então nós sabemos desde o início que Saul estava perseguindo, o rei Saul estava perseguindo Davi, né? Nós já vimos pela vida de Davi no nosso mapa aqui, conhecendo, no nosso cartaz, conhecendo o mundo bíblico. Então nós já vimos vários detalhes que aconteceram na vida de Davi, né? Em tudo que ele fez e os utensílios que ele utilizou. E hoje, para conhecer um pouco mais o mundo bíblico, nós vamos olhar esse mapa, que esse mapa aqui, ele é correspondente à época de Davi, tá? Às vezes na sua Bíblia, algumas Bíblias, lá no finalzinho, ela tem alguns mapas. E aí, esses são os locais, e nós vamos ver pelas fugas de Davi, os lugares que ele foi. Tá? Então vamos dar uma entrada aqui nesse mapa e vamos ver alguns detalhes. Davi, ele estava em Nob, nessa cidade aqui. E aí, lá em Nob, ele estava fugindo de Saul, porque Saul queria matar. Lá em Nob, ele encontrou um sacerdote. O nome desse sacerdote, a Bíblia fala, lá em 1 Samuel, capítulo 21, nós vamos estudar hoje capítulo 21, 22 e 23. Lá em Nob, ele encontrou um sacerdote chamado Aimeleque, né? E Davi pediu para Aimeleque, que ele chegou lá com muita fome e falou assim: eu tô com muita fome, tem alguma coisa para comer? E aí o sacerdote falou: ó, só tem os pães, que são os pães sagrados aqui. E aí ele alimentou Davi. Davi falou ainda assim para ele, falou: olha, eu tô numa missão com o rei Saul e eu nem tive tempo de pegar arma. Você tem alguma arma aí? E aí Aimeleque falou assim: tem a espada do gigante Golias, você quer ela? Aí Davi falou: quero, para mim vai servir. E ele pegou essa espada e ficou ali. Nessa ocasião que Davi estava aqui em Nob, tinha um homem chamado Doeg. Doeg, ele vivia lá aqui em Edom. Só que ele estava ali em Nob e ele ouviu a conversa de Davi com Aimeleque e sabe quem era Doeg? Era um dos informantes de Saul. Doeg não perdeu tempo. Depois que Davi foi atendido pelo sacerdote Aimeleque, ele foi correndo para Saul para falar onde que Davi estava. Então Davi tinha que correr mesmo. E a Bíblia fala que depois que, como o sacerdote não sabia que Davi estava fugindo, ele foi embora, deu a espada de Golias. E Davi vai para uma outra região chamada, uma outra cidade chamada Gate. E lá em Gate, as pessoas reconheceram Davi, né? Falou assim: olha só, o Davi não é aquele que as mulheres cantavam que Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. Quando Davi ouviu isso, ele ficou desesperado. Falou: o povo vai me matar, porque ele sabe que o Saul já está com raiva de mim, e aí agora eles estão sabendo dessa música. Sabe o que Davi fez para não ser morto? A Bíblia diz que ele se fingiu de louco. Ele começou a andar todo doido, começou a arranhar com as unhas as portas da cidade, começou a salivar, cair baba, sabe, na barba dele. E as pessoas olhavam para ele e falavam assim: coitado, esse aí é louco. Vamos matar esse homem, não, ele é louco. E por causa disso, Davi foi poupado da morte. Mas olha só o que Davi teve que fazer. Fugindo realmente o tempo todo. E aí, depois de sair daqui de Gate, a Bíblia nos conta que Davi foi para a caverna de Adulão. Então Davi estava ali na caverna de Adulão e de repente a sua família veio para estar perto dele. Eu penso que os pais também estavam correndo perigo, os irmãos estavam correndo perigo. Então não somente Saul queria matar Davi, mas ele queria matar agora todo mundo.
Então eles foram atrás de Davi, a família de Davi. E também a Bíblia diz que 400 homens, que eles estavam insatisfeitos, que eles eram endividados, eles também saíram de suas cidades e foram se juntar com Davi. Davi agora estava formando o seu exército. E Davi ficou ali durante um tempo, escondido aqui, ó, na caverna de Adulão. Mas Davi viu que não daria para ficar escondido assim. Então agora ele foi para uma cidade chamada Mispa. Lá em Mispa, Davi, ó, caverna de Adulão lá para Mispa. Lá em Mispa, o que Davi fez? Davi pediu ao rei de Mispa que deixasse a sua família lá, para que ela ficasse guardada, para que ela não precisasse ficar andando para ele com todos os locais. Aqui no mapa a gente sabe que está tudo pertinho, mas quando a gente vai ver a quilometragem, eram muitos quilômetros, era uma distância muito grande. Então Davi pegou a sua família e deixou aqui ela guardada em Mispa, para que ele não realmente estivesse sofrendo. Davi, agora Deus orientou Davi, que Davi saísse daqui de Mispa e voltasse aqui para Gate. Então ele voltou, porque Deus o orientou. E ele foi para a terra de Judá, para a floresta de Herete. Ele ficou, saiu de Gate, já fugiu para esse lado de cá, lá para a floresta de Herete. Saul, que estava em Gibeá, Saul estava bem aqui, ó, Gibeá, ficou sabendo que Davi estava aqui, em Herete. E então ele saiu decidido para perseguir Davi. E então Doeg, lembra Doeg que estava aqui em Note, que era lá de Edom? Estava aqui em Nob. Então Doeg, ele foi lá e falou para o rei Saul o que aqueles sacerdotes lá de Nob tinham feito. O que o Aimeleque tinha feito? Dado os pães para Davi, dado a espada de Golias para Davi, e Saul foi até na cidade de Nob. Quando chegou lá, sabe o que Saul fez? Saul estava perturbado e muito perverso. Aqui na Bíblia, no capítulo 22, o versículo 19, olha só o que Saul fez. Diz assim, olha, além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes. Quem que ele matou? Saul. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas, além dos sacerdotes. Olha só o que Saul, tanto que estava a maldade no coração de Saul, estava tão grande que ele mandou praticamente exterminar uma cidade toda, porque ele estava correndo atrás de Davi. Né? Nós não podemos deixar a raiva, a amargura preencher o nosso coração. Por isso, infelizmente, existe tanta maldade nesse mundo, porque as pessoas não preenchem seu coração com Deus, mas preenche com a raiva, com o desejo de vingança. E foi isso que estava acontecendo com a vida de Saul. E então Saul realmente manda matar todos. E aí Saul ficou sabendo que Davi estava aqui perto de Adulão, já saiu lá de Nob e foi para Adulão para poder matar Davi. Até então, Davi estava fazendo as escolhas pela sua própria vontade. Eu vou para tal lugar, eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou conversar com isso. Ele foi lá para Nob, falou para Aimeleque que estava numa missão para o Saul, mas não era verdade não, ele estava fugindo de Saul. E por causa dessa escolha errada, talvez, que Davi fez, toda aquela cidade, todos aqueles sacerdotes foram sacrificados por causa da escolha que ele fez. Nós temos que ter cuidado com as escolhas que nós fazemos, porque nós poderemos ter consequências sobre isso. E então, Davi realmente continuou. Mas Davi agora, depois da morte dos sacerdotes, ele começou a buscar orientação para Deus. Falou, Deus, onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? E aí então Deus, ele mostrou para Davi, e Davi ficou sabendo que os filisteus estavam aqui, ó, nessa cidade chamada Keila. Estavam perseguindo e matando essas pessoas, o povo filisteu. Então Davi foi orar a Deus, perguntou, Deus,
O Senhor quer que eu vá? Deus, o Senhor permite que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? E Deus prontamente, ele falou para Davi o que ele tinha que fazer. E aí Deus abençoou Davi, todo o seu exército que estava ali. Mas Davi não ficou parado não. Aí depois de Keila, a Bíblia nos conta que Davi fugiu para o deserto de Zif, né? Foi se guardar ali. Por quê? Porque Deus tinha que realmente estar guardando a vida dele. Saul, mais uma vez soube onde Davi estava e queria matá-lo. Mas Deus sempre o protegia. Uau, quantas fugas, quanta correria, né? Agora, antes Davi ele não buscava a orientação de Deus. Depois de um tempo ele começou a buscar fazer de Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. E é o que diz o nosso versículo para memorizar, que está aqui no Salmo 34, versículo 8, que diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Deus quer que eu e você, aprendendo sobre essa coisa que Davi, sobre essa situação que Davi estava passando, angustiante. Imagina ter que fugir de cidade em cidade, de locais em locais. E olha que naquela época não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha avião. Muitas vezes era a pé ou no lombo de um jumento, ou em cima de um jumento. Então as viagens eram muito difíceis. Eu imagino o sentimento que Davi ainda tinha no seu coração, porque Davi não ia contra o rei Saul. Nós vamos ver isso na próxima aula. Davi sempre respeitou Saul, mas ele estava ali sempre fugindo. Por quê? Porque Saul procurava persegui-lo. Mas como diz esse versículo do Salmo 34:8, e eu quero que você guarda isso no seu coração, que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Seja qual situação difícil na sua vida que você estiver enfrentando, saiba que Deus é o seu refúgio, que Deus é a sua fortaleza, que Deus é a sua segurança. O sucesso, nosso sucesso, ele vem se a gente seguir a orientação de Deus. A vida de Davi começou a mudar depois que ele realmente começou a seguir a orientação de Deus. E nós sabemos, a Bíblia nos diz que Deus, ele reconheceu Davi como um homem segundo o seu coração. Então, que nós vamos aprender com esses altos e baixos de Davi, que o nosso refúgio é o Senhor, que a nossa fortaleza é o Senhor, que o nosso socorro é o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está. Senhor, diante de Ti nos colocamos. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Deus, por essa aula, por esse conhecimento que o Senhor trouxe da Tua palavra. Que nós possamos realmente fazer a diferença na nossa geração, confiando, buscando o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima aula. Tchau, tchau.